Portanto, senhores, promovam a justiça. Obrigada a todos. Ok, senhores do réu Igor Jadson, nos abre a vontade da réplica. Com a palavra, a doutora Juliana Lima e Moisés Becker, pelo tempo de 4 minutos. Boa noite a todos. Meus amigos, sabemos que a justiça é o objetivo deste tribunal. É o ideal maior que está em jogo aqui. Portanto, senhores jurados, espero que hoje vocês tenham um julgamento digno e honesto para julgar o réu inocente. Não há provas cabais no processo para que o nosso cliente seja condenado hoje. Os fatos devem ser claros e não escuros com o achismo que a promotoria trouxe até hoje. Os autos estão cheios de imprecisões, julgando a legítima defesa como se fosse um crime por motivo torto. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º. Me digam desde quando proteger a própria vida, senhores, é motivo torto? É preciso ter muito cuidado com os promotores, para que a ânsia de fazer justiça leve para o cárcere um cidadão que defendeu a própria vida. Quero trazer a verdade real, meus amigos. A verdade que realmente vem à tona através dos depoimentos que aqui se fizeram. Quem é o réu e quem é a vítima. A denúncia do promotor não condiz com a verdade. O acusado é o primário, trabalhador, de origem pobre e com luta ilibada na comunidade que vive. Os fatos que aqui são contados como verdadeiros são mentirosos. Isso mesmo, mentirosos. Onde está a arma do crime? Onde estão os 10 disparos que a promotoria cita? Não existe arma do crime. Onde estão os laudos periciais que acusam o meu cliente? Esses que se foram trazidos ao processo não são verdadeiros, ou sequer fazem jus aos fatos. E sabem por que, meus nobres jurados? Porque a ânsia de fazer justiça faz com que os mínimos detalhes não sejam observados. As provas aqui apresentadas não são suficientes para que este cidadão pague por ato de proteção à vida. Em momento algum, os autos foram trazidos de suficientes para a condenação do réu. O promotor de justiça deve procurar a justiça, que não está sendo feita. Justiça é trazer à tona a verdade conforme os fatos, e esses demonstram que o réu é inocente. O Ministério Público está querendo atingir uma rede de tráfico, senhores, prendendo um inocente, uma vítima das drogas, um usuário. Isso mesmo, senhores jurados, um usuário de tráfico, um problema de âmbito nacional, uma calamidade pública que tem que ser eliminada da vida de milhões de pessoas. Este senhor, ele é um usuário, vítima do tráfico de drogas. Os senhores jurados poderão aqui, no dia de hoje, fazer justiça. A justiça proposta pelo homem, com um julgamento digno e honesto, onde na dúvida jamais se poderão condenar. Na dúvida, senhores, prevalece o princípio de tudo pro réu, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado. Neste caso, este homem inocente, pois os fatos e as provas são insuficientes para comprovar que ele efetuou o crime. Na realidade, ele protegeu a própria vida. Desde quando, senhores, proteger a própria vida é crime? O artigo 25 do Código Penal fala. E as provas, senhores, não são concludentes para que este cidadão, trabalhador e pobre, pague por um ato de proteção à própria vida, que por si só, em virtude da pobreza, já é sofrida demais.
Tendo meus cumprimentos aos jurados, espero que vocês tenham uma noite feliz, um julgamento digno. Transmito agora a palavra ao meu colega Moisés Becker. Senhores, conforme mencionado anteriormente pelos nossos colegas, não existem elementos suficientes no processo capazes de ensejar a condenação do senhor Igor Jackson. Provas sobre os nossos clientes são apenas depoimentos de policiais e denúncias anônimas. Ninguém que tenha presenciado o fato consegue dizer o que realmente aconteceu naquele dia esteve presente no processo para defesa. Ou seja, a única testemunha que conheceu o fato é o senhor Hélio, que corrobora com a alegação de defesa. É por isso que eu insisto, não existem provas dos autos suficientes para condenar o senhor Igor Jackson. No entanto, senhores, se esse for o entendimento dos senhores pela condenação do senhor Igor Jackson, peço-lhes que acolham a nossa tese de legítima defesa. O senhor Igor Jackson agiu instintivamente para se defender quando viu que a vítima, Clérison, puxou uma arma na cintura e disparou 2 tiros. O senhor Jackson agiu unicamente para se defender, senhores. Mas se esse também não for o entendimento dos senhores, e se por acaso os senhores entendam que Igor Jackson deva ser condenado, peço que os senhores afastem as agradantes. O motivo foi pelo mesmo configurado. Não ficou provado que pode se deu em virtude de disputa por conta de dado. Não existe no processo qualquer elemento em relação a isso. Ainda não houve utilização de qualquer recurso que possibilitasse a defesa da vítima. Dessa forma, também essa agravante deve ser afastada. Por fim, agradeço a atenção dos senhores e reitero o pedido de parcialidade que já feito aqui anteriormente. Julguem levando em consideração o que está sendo apresentado aqui e o que nós estamos no processo. Se os senhores tiverem dificuldade para condenar o senhor Jackson, se os senhores sentirem dificuldade de encontrar elementos para condená-lo, lembrem-se, os senhores deverão absolvê-lo. Muito obrigado. Quem defensores do réu Enes Mundinho utilizar a faculdade da técnica? Com a palavra, os doutores Jéssica Becker e José Moacir Fidelis, pelo tempo de 4 minutos. Boa noite, senhores jurados. Novamente, eu enfatizo a surpresa dos meus colegas. Me surpreendo pelo Ministério não pedir pela absolvição do réu Enes. E me surpreendo porque, mesmo depois de provocado a apresentar provas que demonstrassem a ligação do réu com os fatos narrados pela denúncia, nada foi apresentado pela acusação. A própria vítima técnica essa noite afirmou que em nenhum momento, pessoalmente, teria sido ameaçado pelo réu eletrônico. Nenhum momento, senhores. O próprio réu, a própria vítima, afirmou. A única testemunha ocular afirmou que os fatos teriam iniciado após um desentendimento pelo tamanho de uma pedra de casa. Eu reitero as palavras dos meus colegas. Nenhuma prova foi apresentada. E o Ministério Público sustenta que a ordem de matar Clérison teria sido dada a partir de uma visita que André teria feito no presídio. Ela disse que teria sido a visita porque a visita não era assistida. Presumiu que teria sido assim, presumiu os fatos. Mas aí eu pergunto para vocês, como presumir a gente está lidando com um réu que em nenhum momento teve uma prova contra si? Como presumir se a visita não era assistida? Então, por que não se presume que nada ocorreu? Senhores, aceitar que o réu Enes seja condenado esta noite seria aceitar que qualquer um de nós pudéssemos ser. Bastaria apontar e nada mais provar. Posso falar para o meu pai? Senhores jurados, o conjunto probatório não oferece dúvidas quanto à não participação de Hélio de Marildo como comandante do crime. Não há qualquer prova. Não há qualquer prova que define a sua participação. O Ministério Público responsável pela denúncia, mesmo com todo o aparelho estatal, e senhores, não é pouco, é a Brigada Militar, Instituto Geral de Perícia
com base simplesmente através de denúncias anônimas, simplesmente denúncias anônimas, colhidas pela Polícia Civil. E os senhores viram e ouviram aqui o policial Longaray dizer que foi seu informante, apenas o seu informante que disse que ele, de Vanildo, havia sido o mandante. Um minuto, doutor. Esses senhores é o modelo da Inquisição. Naquela época, se aceitava denúncias de qualquer pessoa, até mesmo anônimas. Mas esse modelo foi superado. Hoje não podemos mais admitir que seja no banco dos réus pessoas denunciadas por outras anônimas, não identificadas pela Polícia Civil e que não sabemos nem da sua existência. E não se trata aqui de inocentar ele de Vanildo para não se incorrer numa maior injustiça. Não, senhores, não é isso. Mas simplesmente porque ele de Vanildo não cometeu o crime. Ele de Vanildo é inocente. Quem é os defensores da requisa Isabel da Faculdade da Fé? Com a palavra, os doutores Diego Santos e Everson Ferriani, pelo tempo de 4 minutos. Primeiramente, boa noite a todos, aos nossos colegas, jurados. Gostaria de ressaltar que a minha cliente, Isabel, é uma pessoa trabalhadora, uma cliente honesta, nunca se envolveu em nenhum delito. Isabel é conhecida pelo pai do mundo, em torno de, desde quando ela morou lá. Norberto, testemunha, disse que Isabel nunca cometeu nenhum delito. Conforme a Folha 158, Isabel não tem nenhum antecedente. Bom, jurados, gostaria de dizer, vocês estão acusando Isabel de maneira errada. Portanto, condenar alguém sem ter antecedentes ou qualquer fato é muito grave. Passo a palavra ao colega Diego. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o Ministério Público, todos que estão aqui presentes, e saudar a todos os jurados aqui hoje. Primeiramente, gostaria de pronunciar ao Ministério Público que, após estudar esse caso, me remete na lembrança uma música do poeta Cazuza, a qual dizia: suas ideias não correspondem aos fatos. Então, senhores, a acusação de uma pessoa que trabalha todos os dias, acorda às 6 horas da manhã, trabalha na fome, vendendo verduras, não tem tempo hábil, muito menos uma condição financeira para elaborar o crime do qual está sendo acusado. Os autos apontam que Isabel teve a sua casa vasculhada, a polícia fez tudo lá e não encontraram nem indícios de droga, nada que pudesse incriminar. Vos digo, não condene uma pessoa inocente. Ao fazer isso, vocês estarão corrompendo a sua consciência. Façam justiça e absolvam Isabel. Um minuto, doutor. O Ministério Público hoje acusa uma pessoa sem ter as provas necessárias, sem ter uma prova cabível para condenar essa pessoa, para deixar ela vir ao júri do tribunal hoje. Hoje temos Isabel aqui perante vós. E amanhã,
Quem será? Eu? Algum de vocês? Com isso, peço a absolvição e agradeço toda a atenção de vocês. Querem os defensores da regra São André usar a faculdade de técnica? Com a palavra, as doutoras Raia e Jéssica Campos, pelo tempo de 4 minutos. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar o juiz deste tribunal, o júri, Dr. Carlos Eduardo Martinez. Gostaria de saudar também a banca dos promotores, aos colegas defensores, a banca de jurados e aos demais aqui presentes. A defesa da Ré Priscila Andréia está aqui para provar sua inocência, visto que nossa assistida é uma pessoa de boa índole, trabalhadora, esposa dedicada ao seu marido e mãe preocupada com seus filhos. Reitero os cumprimentos da doutora Raia. Senhores jurados, os fatos empurrados na Ré Priscila Andréia são verdades. No processo, o Ministério Público relatou que ela, a mando de seu marido, Hélio de Vanildo, deu ordens a Igor Jackson para que fossem executadas as vítimas. Ocorre que a Ré Priscila Andréia é uma mulher honesta, mãe dedicada, e ela visita o seu marido como todas as demais mulheres presidiárias fazem. Portanto, prezados componentes dessa banca de jurados, pensem e analisem de forma minuciosa a situação da Ré, antes de colocar uma única mãe de família que cuida da família e que está grávida, inclusive, na prisão. Uma mulher que precisa sustentar sua família, como já foi dito, em virtude de seu marido estar preso. Portanto, prezados jurados, colocar essa mulher honesta na cadeia é uma injustiça que poderá destruir uma família já abalada com a prisão de Hélio de Vanildo. Ademais, senhores, as testemunhas, bem como o policial Diego Longari, nada referiram quanto a Priscila Andréia, nem a viram no dia do fato. Então, senhores, impossível determinar que a Priscila Andréia tenha participação de qualquer ato que levasse a esse homicídio. Portanto, diante da verdade exposta, clama pela absolvição da Ré Priscila Andréia. Nada mais. Tem os defensores do requerimento a fazer? Os membros da acusação, algum requerimento? Passando à fase final do nosso julgamento, solicito aos agentes da SUSEP que retirem os réus do plenário para acompanhar a votação dos jurados. Por favor, acompanhem o jurado até o aval. Todos os jurados presentes. São os senhores jurados habilitados a julgar ou precisam de mais esclarecimento? Todos. Enquanto explicam os quesitos, as oficiais não terão acesso sim e não para os jurados. A oficial de Justiça Michele Ferreira passará os votos válidos e a oficial de Justiça Danila passará para recolher o restante dos votos. As teses da acusação e a defensiva já são conhecidas, então passa-se a leitura dos quesitos. Devo explicar que, devido ao número de réus, serão 4 séries. A primeira série envolverá o quesito materialidade do fato, envolvendo tanto o homicídio consumado quanto a tentativa. Primeiro quesito, materialidade do fato. No dia 16 de janeiro, por volta das 5 horas, na travessa 00, nessa comarca, as vítimas Tainá e Rodrigo Edson foram alvejadas por disparos de arma de fogo, causando-lhes a morte, tentativa de homicídio e as lesões descritas no auto de necropsia e documentos médicos hospitalares. Segundo quesito, autoria.
reiterando a explicação inicial envolvendo essa primeira série do réu e do Jadson. Segundo quesito autoria, o acusado Igor Jadson foi o autor desses disparos ou participou dos crimes referidos. Autoria, o acusado Igor Jadson foi o autor desses disparos ou participou dos crimes referidos. Terceiro quesito, a absolvição. O jurado absolve o acusado Igor Jadson. Quarto quesito, qualificadoras. O acusado praticou os crimes mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois foram pegos desarmados e indefesos. Quarto quesito, qualificadores. O acusado Igor Jadson praticou os crimes mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois foram pegos de surpresa, desarmados e indefesos. Nesse quesito, os senhores reconhecerão ou não a qualificadora do crime. Passaremos agora à segunda série, com relação ao acusado Hélio de Murilo. Primeiro quesito, materialidade do fato. No dia 16 de janeiro, por volta das 5 horas, na peça 00 nessa comarca, as vítimas Tainá e Rodrigo Clérison foram alvejadas por disparos de arma de fogo, causando-lhes a morte, tentativa de homicídio e as lesões descritas no auto de autopsia e membros hospitalar. Nesse quesito, os senhores reconhecerão a materialidade do fato com relação ao acusado Hélio de Murilo. Segundo quesito, autoria. O acusado Hélio de Murilo foi autor, na qualidade de mandante dos delitos referidos, ou participou desses crimes. Nesse quesito, os senhores reconhecerão a autoria em relação ao acusado Hélio de Murilo, seja na qualidade de mandante ou participante. Senhores jurados, quero lembrar-lhes que passamos ao terceiro quesito, que as teses defensivas estão embasadas no pedido de absolvição. Então, o terceiro quesito, que é a absolvição, o jurado absolve o acusado. Passaremos agora ao quarto quesito. Nesse quesito, os senhores reconhecerão ou não a qualificadora dos crimes praticados. O acusado Hélio de Murilo praticou, na qualidade de mandante ou participante, os crimes mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois foram pegos de surpresa, desarmados e indefesos. Esse quesito é com relação às qualificadoras. Então, o acusado Hélio de Murilo praticou, na qualidade de mandante ou participante, os crimes mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois foram pegos de surpresa, desarmados e indefesos. Passaremos agora à terceira série, que envolve a acusada Kizzy Isabel. Primeiro quesito, materialidade do fato. No dia 16 de janeiro, por volta das 5 horas, na travessa 00, nessa comarca, as vítimas Tainá e Rodrigo Clérison foram alvejadas por disparos de arma de fogo, causando-lhes a morte, tentativa de homicídio e as lesões descritas no auto de autopsia e documentos médicos hospitalares. Nesse quesito, os senhores reconhecerão a existência ou não de a materialidade do fato. O segundo quesito envolve a autoria. Nesse caso, os senhores reconhecerão ou não que a acusada Isabel participou dos crimes referidos até o momento. A acusada Isabel participou desses disparos e participou conjuntamente dos crimes. Encerraremos com relação à acusada Isabel no segundo quesito, pois não foi vencida sua autoria ou participação. Passaremos à quarta série de perguntas e quesitos que envolvem a vida de São André. O primeiro quesito é a materialidade do fato. No dia 16 de janeiro, por volta das 5 horas, na travessa 00, nessa comarca, as vítimas Tainá e Rodrigo Clérison foram alvejadas por disparos de arma de fogo, causando-lhes a morte, tentativa de homicídio e as lesões descritas no auto de autopsia e documentos médicos hospitalares.
É a mesma legislação dos anteriores com relação à existência do crime, dos crimes. Passaremos agora ao segundo quesito, lembrando-lhes que esse quesito envolve a autoria. Então, os senhores reconhecerão que a mulher, se mulher, teve participação nos crimes referidos. A acusada Priscila Andréia participou fazendo ligação do réu Hélio de Bonildo, que estava recluso, com os demais autores e partícipes dos delitos. Passamos agora ao terceiro quesito. Lembrando que o senhor já falou sobre a materialidade e a autoria. Terceiro quesito, absolvição. Nesse quesito, os senhores absolverão a ré das acusações. Absolvição. O jurado absolve a acusada. Fecharemos a licitação da ré no terceiro quesito da absolvição, nós reconhecendo pela absolvição da ré. Solicito que todos fiquem em pé para a leitura da sentença. Cito também que os agentes da SUSEP tragam os réus para que participem da leitura da sentença e saibam se foram condenados ou não. De conformidade com a decisão do Colégio Conselho de Sentença, que rejeitou a tese defensiva justificativa de autoria e legítima defesa, bem como afastou o eventual circunstância atenuante e ainda afirmou como qualificador do recurso que dificultou a defesa das vítimas, apenas para o primeiro fato, declaram condenados os réus Igor Jacques e Hélio de Bonildo por estar inclusos nos artigos 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4, primeiro fato, inciso e parágrafo 2º. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4. Passo a gozar a pena do réu Igor Jacques. O réu agiu com culpabilidade, uma vez que, mesmo tendo consciência do estudo de sua conduta, agiu de forma contrária ao direito, sendo exigido multa diversa. Não possui antecedentes, conforme a certidão de folhas 163, não há elementos para ver sua personalidade como social. As consequências são inerentes ao próprio tipo penal, os motivos decorrem do desentendimento entre os envolvidos no evento, não há circunstância dessa penal relevante e foram apuradas consequências maiores. O comportamento da vítima não comporta censura, por isso fixo a pena base em 12 anos de reclusão. Considerando que o réu foi condenado pelos dois fatos imputados, e sendo os dois fatos da mesma espécie idênticas em condições de tempo, lugar e maneira de execução, entendo presente a figura da continuidade delictiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, aumento a pena aplicada para o primeiro fato e no sexto, restando assim a pena final ser cumprida em 16 anos de reclusão. Sendo a regra dos materiais favorável ao réu, pois além de serem mesmas condições dos dois fatos, pelo intercrimes, percorrida na tentativa, a diminuição seria da metade, restando superior à pena definitivamente. Fixada, considerando a continuidade delictiva, reconhecida, majorou a pena em 2 anos. Considerando a taxa intentado, sobretudo por circunstância de que o intercrimes avançou de forma moderada na direção da consumação integral do delito, diminua a pena em unidade, fixando definitivamente diante da audiência. A sua pena ficou em 16 anos de reclusão. Passo a gozar a pena do réu envolvido. O réu agiu com culpabilidade, uma vez que, mesmo tendo consciência da licitude de sua conduta, agiu de forma contrária ao direito, sendo ele exigido multa diversa. Não possui antecedentes, conforme as certidões de folhas 164, não há elementos para ouvir sua personalidade e conduta social. As consequências são inerentes ao próprio tipo penal, os motivos decorrem dos entendimentos entre os envolvidos no evento. Não há circunstância penal relevante e foram apuradas consequências maiores. O comportamento da vítima não comporta censura, por isso fixo a pena base em 12 anos de reclusão. Considerando que o réu pessoa condenada pelos dois fatos imputados, e sendo dois da mesma espécie, idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, entendo presente a figura da continuidade delictiva prevista no artigo 71 do Código Penal. Aumento a pena aplicada para o primeiro fato no sexto, restando assim a pena final a ser cumprida em 16 anos de reclusão, que serão aumentados da sua pena que já é cumprida pelo senhor. Sendo a regra de concurso material favorável ao réu,
pois além de serem mesmo as condições dos fatos, pelo item que se decorrer na tentativa, a diminuição seria da metade, restando superior à pena definitivamente fixada, considerando a quantidade delitiva reconhecida maior ou menor de 2 anos. A sua pena restou, então, definitivamente 16 anos, reclusão somada para a sua jornada. Passo agora a prolongar sentença com relação às acusadas Kis Isabel e Sandra. Em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, torna o passo à escolha. Julgo improcedente a denúncia para absolver as réis Kis Isabel e Priscila Andréia, com base no artigo 386 e 54 do Código de Processo Penal. Sem custas, as senhoras são absolvidas da acusação contra as senhoras imputadas. Agradecemos a todos pela presença em nosso sétimo juízo simulado, na Faculdade de Ciência de Osório, e está encerrada a sessão. Muito obrigado.